Pronto, agora ele está gravando, certo? Então, só para organizar, boa noite a todos, né? Quem entrou agora por último. Eu já falei algumas coisinhas aqui, mas foi tudo coisa básica, né? Só referente à questão de como eu vou fazer. Para não ficar repetindo tudo do começo, eu vou dizer só o principal. Nós estamos gravando aqui as aulas, eu vou postar a gravação dessas aulas pelo link no grupo da turma, e essas aulas ficaram no canal do YouTube, tá bom? Então, em relação ao conteúdo, eu vou deixar também, ou no final da aula, ou no máximo amanhã de manhã, ou hoje ainda, talvez daqui a pouco eu já envie um cronograma, apenas dizendo quais são os finais de semana que a gente vai ter aula, mas a princípio já informo que será alternado com o professor Ricardo. Tipo, ele vai estar no final de semana e eu em outro. Final de semana passada foi ele, esse será eu. Semana que vem vai ser ele novamente, depois eu. Uma dessas datas só poderá ter alteração se por acaso a gente tiver algum imprevisto. Mas como eu falei anteriormente, qualquer coisa na condução da disciplina a gente avisa. Então, se por uma coisa que precise adiar uma aula de um final de semana, vocês vão ficar sabendo. Então, não precisam ficar preocupados com isso, tá bom? Quando a gente postar as coisas lá no YouTube, vocês deem uma olhada nas mensagens que a gente digita, ou que manda lá, para que não fique tendo que se repetir a mesma informação várias vezes, né? Se eu disse lá uma coisa, às vezes as pessoas ficam perguntando, mas já está lá a resposta. Então vamos dar uma olhadinha nas coisas que a gente posta lá para ter atenção e a gente não precisar ficar repetindo demais as informações, tá? Então é isso. Para quem entrou novamente, eu me apresento de novo. Meu nome é Jocel, sou Jocel Faustino. Vou estar com vocês nessa disciplina, né, de lógica, conjuntos e funções. Ela vai funcionar nesse formato aí de módulo, tá bom? Daqui a pouco eu mando um cronograma aí com os outros dias, mas já avisei que será um alternado, um final de semana sim, outro não. Vamos ter aula hoje à noite, amanhã de manhã e amanhã à tarde, tá? É assim. Bem, vamos lá. Eu coloquei lá no grupo e disse a vocês que nós vamos usar esse livro aqui, né? Esse livro que vocês estão vendo na tela aí, que é o livro Matemática Elementar, Fundamentos de Matemática Elementar. Essa é uma coleção bem antiga, né? Uma coleção já bem conhecida, que ele, como o nome diz, né? Fundamentos de Matemática Elementar, ele divide vários conteúdos de matemática nos volumes, certo? E em cada volume desse ele desenvolve um tema. Nossa disciplina recebe o nome de lógica, conjuntos e funções. Então, como o nome está dizendo, nós vamos ver essas coisas: lógica, conjuntos e funções. A parte de lógica, eu vou falar bem rápido, assim, são algumas noções mais básicas mesmo, né? Porque a principal coisa dessa disciplina que vocês têm que aprender é a parte de funções. Essa é a parte mais importante, tá? Conjuntos também é importante, mas o principal vai ser funções. Então, nós vamos trabalhar que 80% da disciplina vai ser em cima de funções, tá? Vamos fazer isso bastante. A parte de lógica, basicamente, eu vou falar só hoje à noite, eu acho, talvez. A gente também não pode, a gente não pode também se repetir demais um conteúdo e não andar na disciplina, certo? Outra coisa que eu não falei, mas eu vou tentar, né? Eu vou tentar, né? Isso aqui não vou dizer que vai dar 100% de certeza, mas em alguns momentos eu vou tentar gravar alguma aula extra, tipo assim, uma mini aulas, pequenos vídeos de 10, 15 minutos, onde nesses vídeos eu resolvo algum exemplo ou algum exercício e passo para vocês, certo? Eu vou tentar fazer isso, não vou garantir assim que vai, eu não vou dar certeza de como é que isso vai funcionar, não vou dar uma periodicidade nisso, mas eu vou tentar porque assim, a gente não tem, a gente não, essa plataforma que permite a gente gravar aqui via Google Meet é da Fundetec, né, que é um órgão da universidade. Aí eu não sei se isso aqui vai estar disposto para mim ao dia e a hora que eu quero. Então, por isso que não depende de mim. Então, por isso que eu digo que eu vou tentar gravar. Se eu puder, eu vou gravar algumas aulas, certo? Algumas mini aulas de 10, 15, 20 minutos e posto lá, tá bom? Posto lá no link, ponho no YouTube, ponho o link lá no grupo do WhatsApp, certo?
Outra coisa importante é que, assim, às vezes os alunos ficam muito angustiados com um certo exercício, com alguma coisa, e ficam, às vezes, mandando a coisa para o professor. Aí, às vezes, a gente não tem tempo, né? Principalmente eu que trabalho, eu sou chefe do departamento de matemática, trabalho um pouco na parte burocrática, e nem sempre eu estou ali disposto a estar olhando questões no WhatsApp para auxiliar. Então, assim, vamos deixar isso para os momentos corretos, né? Aqueles encontros onde a gente vai fazer exercício, vai ter o tutor que vai ajudar vocês, né? O tutor está aqui, o Valdemir, né? Não sei se é só ele vai ficar em algum polo, não sei como é que funciona essa questão dos tutores, mas vocês têm os tutores que acompanham, que vão resolver questões com vocês, vão auxiliar, e com esses vídeos extras que eu pretendo colocar, vai dar uma ajuda também no esclarecimento das questões, tá bom? Pois é isso. Então, eu estou apresentando aí o livro, vou começar a riscar aqui, certo? E assim, como eu falei, toda essa aula vai estar disposta para vocês reverem lá no YouTube, tá? Então, veja bem, essa disciplina, se você olhar aqui o primeiro capítulo, ele tem aqui noções de lógica, né? Noções de lógica. A caneta está um pouco escorregadia, deixa eu ver se eu controlo isso aqui, tá? Ela está escorregando e eu não consigo controlar bem a minha escrita. Deixa eu ver se melhorou aqui, tá? Noções de lógica. Melhorou um pouquinho. Então aqui, ó. O que seria a lógica, né? Lógica, por que é importante estudar essa parte de lógica? Porque basicamente, em matemática, a gente precisa entender as coisas e as demonstrações, elas não podem ter falhas. Por exemplo, quando você diz que vai fazer uma coisa que você prova por A mais B, é até uma expressão que a gente usa no dia a dia. Você está provando uma coisa lá e você quer chegar a uma conclusão de que aquilo é verdadeiro. Quando você vai fazer qualquer prova matemática, seja uma demonstração, uma conta, não pode ter falhas naquela sua conta. Se tiver uma falha, isso fatalmente vai levar a um erro, certo? Tudo que você vai provar tem que ter um sólido argumento, sejam argumentos sólidos para que fique claro todas as passagens, certo? Normalmente você vai fazer um exercício, esse exercício precisa ser feito com encadeamentos que a gente chama de lógicos, ou seja, você usa uma coisa aqui que é verdade, isso aqui é verdade? Ok. Então, se é verdade, implica nessa outra coisa que é verdade. Então, uma coisa que é verdadeira, ela pode levar a outras considerações verdadeiras. No momento que você tem uma informação que não é possível extrair dela uma outra informação que seja verdadeira, então quebra aí uma espécie de ligação entre uma informação verdadeira e uma falsa. Então o que é que acontece? Tudo isso daí a gente coloca no campo da lógica, ou seja, são argumentos que a gente precisa aprender para utilizar nas nossas demonstrações, nos nossos entendimentos matemáticos, tá? Só que isso daí é esquematizado por via numa linguagem, né? Via símbolos, né? Por exemplo, a gente precisa ter uma simbologia para usar dentro da lógica, certo? Aí, essas simbologias, elas vão dar aqui definições a nomes, a coisas que a gente precisa saber e entender o que é que são, tá? Então vamos começar. No livro, em qualquer um deles que você pegar, que fala de lógica, ele vai usar a seguinte palavra, proposição, certo? O que é uma proposição, certo? Uma proposição ou sentença é uma oração declarativa que pode ser classificada de verdadeira ou falsa. Ou seja, uma proposição é só você declarar alguma coisa, você diz alguma coisa, a princípio você apenas disse. A veracidade daquilo tem que ser olhada, né? Tem que ser analisada, se aquilo é verdadeiro ou falso. Pode ser verdadeiro, pode ser falso, certo? Então, é uma coisa que vai mais para uma linguagem de escrita, realmente, do que propriamente algébrica de conta, né? Por exemplo, você vai ver aqui algumas.
proposições que o livro coloca como exemplos. Isso aqui são proposições, por exemplo. Ele coloca 9 é diferente de 5. 9 é diferente de 5. Ele coloca em símbolos, né? 9, o símbolo de diferente de 5. E ele escreve por extenso. 9 é diferente de 5. 7 é maior que 3. 2 pertence ao conjunto dos inteiros, ou 2 é um número inteiro. 3 divide 11. Isso aqui, esse tracinho quer dizer que ele divide, ou é um divisor de 11. 3 é divisor de 11. O conjunto Z dos inteiros está contido nos racionais. Bem, então aqui são proposições. Essas proposições têm que ser analisadas, obviamente, se são verdadeiras ou se são falsas. Mas proposições são isso, certo? Aí uma das primeiras coisas que a gente tem que trabalhar é essa questão da análise de ser verdadeiro, de ser falso, certo? E isso daí vai depender. A gente pode colocar uma proposição aqui simples de analisar, certo? A gente pode colocar proposições que precisam ser avaliadas de uma forma mais trabalhosa, às vezes um pouco mais não é tão simples a verificação daquela proposição. Então, proposição é isso, é você colocar uma frase onde aquela frase apenas está declarando alguma coisa. Se é verdadeiro ou se é falso, você tem que fazer um julgamento para ver se você consegue dizer isso. Tá certo? Só para controlar aqui, alguém viu que hora eu comecei? Eu acho que eu comecei 6 eu quero fazer uma pausa depois de 1 hora e pouco, mais ou menos. Professor, 18h35, 18h40. Beleza. Acho que quando é umas 8 horas, eu vou dar uma pausa no sentido, na gravação. A gente não precisa sair da sala, é só gravar, é só parar, interromper a gravação para gerar um arquivo, depois gerar outro, porque fica mais fácil para mim. Porque se gerar um arquivo grande, eu preciso baixar o arquivo grande, depois eu tenho que ir no editor, cortar. Então, para evitar esse trabalho, quando completar mais ou menos 1 hora e pouco, eu paro a gravação. Aí ele vai gerar um arquivo. Esse arquivo vai para o meu e-mail. Aí depois eu reinicio a segunda parte, a gravação, não precisa ninguém sair da sala, fica só todo mundo aqui. A gente reinicia a segunda gravação, aí ele gera o segundo arquivo. Aí fica melhor para mim, porque eu quebro a aula em duas. Eu gero 2 arquivos, eu vou lá no YouTube, ponho como aula 1, aula sexta, parte 1, parte 2. Aí vocês assistem mais tranquilamente, tá? Então é isso. Bem, vamos lá. Essas afirmações que eu coloquei aí, aliás, essas proposições que eu coloquei aí, nem todas são verdadeiras, né? Tem uma aqui que é falsa, tá? A D, por exemplo. Essa D aqui é falsa. O 3 não é divisor de 11, né? Porque 11 não é divisível por 3. Então, isso é falso, tá bom? Mas, enfim, não é isso que a gente vai focar agora. Não é nessas proposições se são verdadeiras, se são falsas, não. É entender o que é uma proposição. É só uma declaração que pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Tá bom? Bem, olha aqui como é que ele coloca a ordem. Esse livro é escaneado, ele é escaneado aberto, né? Aí, só ver como é que ele organiza. 2, 3, né? Nessa ordem mesmo. Então, assim, a simbologia. Normalmente a gente usa o seguinte símbolo. O livro, né? Ele usa uma simbologia assim. Ele chama uma proposição, ele chama de P. Ele põe P e 2 pontos. Aí você escreve a proposição. Por exemplo, 9 é diferente de 5. Então, minha proposição está dizendo o quê? Que 9 é diferente de 5. Tá certo? Aí, o que é que acontece? Nós vamos aprender agora o que é uma negação de uma proposição. A negação, todo mundo entende. É negar o que você acabou de dizer, certo? No caso, a negativa de uma proposição P, a gente usa o símbolo assim, um tio. Põe um tio na frente do P. Então, nós estamos dizendo o que com isso? Se essa é uma proposição P, aqui é a negativa de P. A negativa de P, ela tem que dizer o contrário do que P diz. Se eu estou dizendo que 9 é diferente de 5, o contrário disso é dizer que o 9 é igual a 5. Porque em relação à igualdade de números, né, você tem que ele é diferente ou ele é igual, certo?
Se você estiver comparando, aí você tem o sinal de maior ou menor, mas eu não estou comparando. Só estou dizendo que eles são ou diferentes ou iguais. Então, um é o contrário do outro, né? Então, se você coloca P é diferente de 5, a negativa é P igual a 5, certo? Então, aqui a gente está aprendendo apenas a linguagem de algumas coisas. Então, uma proposição qualquer, você pode colocar uma letra e a negativa dele se põe sutil na frente. Uma proposição pode ser uma frase, por exemplo, P, certo? Vou colocar aqui uma proposição. O Ceará é, é um estado da região Nordeste. Se a gente for negar essa afirmação, essa proposição, o que é que você diz? Alguém disse aqui que o áudio está ruim. Eu acredito que o áudio pode estar ruim para alguma pessoa que esteja com a internet um pouco ruim. A maioria está ouvindo bem? Sim. Sim. Eu estou ouvindo bem. Está perfeito. Sim. Eu acredito que é problemas da internet, né? Sempre acontece isso. Esse problema da tecnologia. Inclusive, eu já estive dando aulas aqui online e já teve um momento que a minha internet caiu. Se isso acontecer, eu aviso a vocês no grupo. Então, pode acontecer, mas eu acredito que quem está com áudio ruim deve ser problema da internet. Na gravação vai estar melhor, tá? Quando eu tiver gravado, que você for rever lá no YouTube, você vai conseguir rever melhor o áudio, tá bom? Então, assim, eu coloquei aí uma afirmação, uma proposição. O Ceará é um estado da região Nordeste. Se eu tivesse que negar essa proposição, é bem fácil no caso dessa frase. Se essa é a frase que é uma sentença P, a negativa dela, seria fácil a gente colocar uma negativa aqui. É só dizer que o Ceará não é um estado da região Nordeste. Ou seja, você está negando, tá certo? Exatamente, a negativa é isso, é colocar um não aí, tá bom? Então, assim, a proposição, ela pode ser uma frase, qualquer coisa que você possa julgar aí, verdadeiro ou falso, não importa, mas você pode julgar. A questão é que no nosso livro aqui, ele vai se concentrar em proposições matemáticas. Por exemplo, ele não vai se concentrar aqui em frases. Ele vai colocar uma coisa e você vai analisar. Por exemplo, vamos olhar aqui essa B aqui, o item B, ó. Deixa eu só ficar apagando aqui, né, pessoal? Porque para não ficar muito poluída a tela, tá? Deixa eu ficar assim, porque eu quero usar esse PDF por questões de praticidade, né? Que já está pronto aqui, a gente vai estudando ele, todo mundo tem, fica fácil a gente estudar. Vocês, como vão ter aula gravada, vocês podem ver essa explicação todinha lá no YouTube, pausando o vídeo e tal. Mas para não ficar tão bagunçado aqui a tela, deixa eu ir apagando as coisas que eu vou riscando, tá? Porque senão fica uma coisa poluída de se enxergar. Como eu falei aqui, o item B, ele coloca aqui duas sentenças. P, qual é a sentença P? 7 é maior do que 3. Todo mundo sabe que é uma sentença verdadeira, porque realmente 7 é maior que 3. A negativa de P é dizer o contrário, certo? Que 7 não é maior que P. No nosso caso, matematicamente falando, a gente expressa isso como? Dizendo que 7 é menor ou igual a 3. Por quê? Porque é o seguinte, quando você está comparando números, você pode dizer que o número é maior, é menor ou é igual. Só tem essas três condições, certo? Eu acho que tem alguém com o microfone aberto que está dando uma pequena interferência. Vocês podem verificar aí? Se puder desligar, porque assim permite que a gravação fique mais limpa. Pronto, eu acho que ele silenciou agora, tá? Que é bom que vocês deixem o microfone aberto e só abram quando vocês quiserem falar, porque assim pode ser que o ruído pode entrar e acabar ficando
gostaria de fazer uma pergunta. É possível? Sim, podem fazer. A respeito, eu estou entrando no ambiente agora, eu gostaria que você tirasse uma dúvida. A respeito dessas aulas, ficará gravada, nós teremos acesso a essas aulas através de que mecanismo? Bem, como você já entrou depois, eu já falei, né? É assim, eu vou mandar o link dessas aulas pelo grupo aqui, e elas vão ser gravadas e eu vou deixar no YouTube. Certo? No YouTube. No e-mail da turma terá acesso a essas aulas ou não? Sim, porque é o seguinte, a aula vai ficar gravada, eu vou postar nos canais que a gente estiver conversando. Por enquanto, a gente está no canal no grupo do WhatsApp. Então, eu vou postar lá no grupo do WhatsApp o link, você clica no link e já vai direto para a aula. No caso, ela vai abrir em um canal do YouTube. Ela vai abrir lá e você já vai assistir. Certo? Claro que se a gente criar aqui um novo ambiente, nem o Google Sala de Aula, ou até a plataforma do Google, do Moodle, que é da UAB, eu vou colocar lá também, certo? Todas as plataformas que a gente estiver usando, eu ponho o link lá. Ok, tudo bem. Sim, alguém perguntou, né? Quando tem o tio antes da proposição, é negativa. Sim, exatamente. Quando você põe o tio na frente da proposição, ela é negativa, tá bom? Por exemplo, se você está dizendo que 3 é maior que 7, tem um P, né? 3 é maior que 7. A negativa de P, você põe o tio na frente. Então, a negativa é dizer o contrário. É que 7 é menor ou igual que 3. Por que tem menor ou igual? Porque eu acabei de dizer aqui, quando você compara dois números, você tem duas coisas a fazer. Você tem três coisas. Ele é maior, ele é menor ou ele é igual. Se ele não é maior, resta outras duas, que é menor ou igual, tá bom? Então esse símbolo aqui é menor ou igual. Esse aqui é maior, né? Então você está dizendo que 7 é maior que 3. E esse outro símbolo aqui, 7, menor ou igual, certo? Quando a gente coloca só assim, é menor. 7 menor que 3, tá? Então, quando põe com esse tracinho do lado, é menor ou igual. Se a gente colocasse esse tracinho aqui embaixo, era maior ou igual, certo? Normalmente a gente usa o maior ou igual em equações ou inequações, quando você não conhece um dos números, por exemplo, x maior ou igual que 2. Quer dizer que você não conhece essa variável x, mas você está dizendo que são números que são maiores ou iguais que 2. Então, quem são eles? Aí começa com 2, com 3, com 4, com 5 e assim sucessivamente. Todos os números que são maiores ou igual que 2. Então, você tem que começar com 2. Tá certo? Então, isso aí são proposições. A negativa da proposição é você simplesmente dizer o contrário do que você colocou na proposição P. Então, a negativa de P é menos P, tá bom? É isso. Vou fazer aqui umas observações, que é o seguinte. A negativa da negativa, vocês acham que dão o quê? Professor, Pode falar. professor, então se tiver negativa, automaticamente ela é falsa ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Eu comentei antes. Uma proposição é só uma declaração que você diz, que você escreve. Se ela é verdadeira ou falsa, a gente não está julgando isso, entendeu? Nós não estamos julgando se ela é verdadeira ou se é falsa. Quando eu digo que é negativa da proposição, eu só estou querendo dizer o contrário do que eu coloquei. Por exemplo, eu digo aqui que 1 é maior que 0. Então, isso é uma proposição. Eu sei que ela é verdadeira. Mas eu poderia dizer aqui uma outra proposição. Vou chamar de que. Eu vou dizer que 1 é menor que 0. Eu sei que essa é falsa. Mas não importa, nós não estamos julgando isso. Agora, é só a linguagem. Se eu disser quem é a negativa de P, ou seja, quem é a negação de P de 1 ser maior que 0, se dizer o contrário, 1 é menor ou igual que 0. Quem é a negativa do Q? É de 1 ser, no caso aqui é menor, você vira maior ou igual que 0. Ou seja, negativa de uma proposição, ou a proposição ser verdadeira ou falsa, elas não implicam nisso. Então, se você vai apenas analisar o que é uma proposição, você usar a linguagem de negação ou não, tá certo? Bem, mas existe um mecanismo interessante. Pronto, alguém respondeu aqui, né, no chat. Eu perguntei o que seria a negativa da negativa. É simples.
simples, você só raciocinar um pouquinho. Ó. Eu tenho uma coisa, neguei ela. Então, eu falei o contrário, né, daquela coisa. Aí eu vou negar essa coisa que eu fiz agora, que é o contrário. Então, eu volto para a proposição inicial. Não é isso? Por exemplo, você pega... Vamos fazer aqui um exemplo, né? Eu perguntei o que era a negativa da negativa. Por exemplo, se você tem uma proposição P, você tem a negativa dela. E se eu agora negar essa daqui, ou seja, se eu pegar essa daqui agora e fazer uma negação dela, então fica a negativa da negativa. A negativa da negativa volta para a proposição inicial. É fácil, é só você pensar assim. Eu disse uma coisa, depois eu disse o contrário. Aí eu vou dizer o contrário desse contrário. Então, volta para cá. Vamos ver aqui, ó. P, vamos chamar uma bem simples. Vamos dizer aqui que 1 é maior que 0. Vamos negar. A negativa é que 1 é menor ou igual que 0. Agora, vamos negar a negativa. Eu vou negar que 1 seja menor ou igual que 0. Qual é o contrário de 1 ser menor ou igual que 0? É ele ser maior. Ou seja, 1 é maior que 0. Mas esse daqui já era P. Ou seja, a negativa da negativa volta sempre para ela novamente. Tá certo? É uma coisa simples de se imaginar. Tá certo? Só que existe um mecanismo que eu acho que muitos de vocês já podem ter escutado falar, que é chamado de tabela verdade. O que é uma tabela verdade? É justamente isso, é nós esquematizarmos uma tabela, né, como vocês estão vendo aqui, e vamos dizer o seguinte: suponha que uma proposição P é verdadeira. A negativa dela é o quê? Falsa. Certo? E se uma proposição for falsa, a negativa dela é o quê? Verdadeira. Tá certo? Ou seja, se essa proposição P é verdadeira, negar ela, ela vira falsa, que é o contrário. Se a proposição P for falsa, negar ela vira o quê? Verdadeira. Então, aqui cria-se uma coisa chamada tabela verdade. Certo? Isso aqui é uma tabela verdade, é o nome disso. Uma tabela verdade é feita justamente para que você consiga esquematizar melhor, organizar melhor a informação de uma proposição e julgar ela ser verdadeira ou falsa, tá bom? Por que isso? Mas para que isso? Porque é o seguinte, o grande problema na lógica é que você não vai ficar só na parte básica, assim, só numa proposição. E se eu juntar duas proposições? Ah, por exemplo, eu vou dizer que 1 é maior que 0, certo? E vou dizer que 3 é menor que 5. Então, eu falei duas coisas. Já não tenho uma frase só, eu tenho duas. Aí, como é que eu julgo as duas ao mesmo tempo? Aí, essa onde está a questão, né? Quando você junta mais de uma proposição, aí você precisa analisar melhor isso usando as tabelas. Por isso que é necessário você construir uma tabela e julgar as proposições, cada uma de acordo com o que ela diz. Se ela é verdadeira, se ela é falsa, e no final você vai juntar essas proposições através de uma coisa chamada conectivos, que eu vou falar aqui agora, tá? Só uma observação, no livro, por questões de exercício, ele coloca sempre umas questõezinhas para vocês resolverem. Por exemplo, ó, exercício A1. Ele coloca aqui abaixo. Ó, quais são as sentenças abaixo? São proposições. No caso das proposições, quais são as verdadeiras? Por que ele diz assim? Quais das sentenças abaixo são proposições e quais delas são verdadeiras? Porque aqui nós colocamos na definição, né? Ó, logo no começo aqui, na definição, a gente disse que era uma proposição. São sentenças de toda oração declarativa que pode ser classificada de verdadeira ou falsa. Ele até observa aqui uma coisa. Ó. Observamos que toda proposição tem algumas características, né? Que são 3 características obrigatórias. Ela, sendo oração, ela tem sujeito e predicado. Ela é declarativa, ou seja, não é exclamativa nem interrogativa. Então, se nós colocarmos uma pergunta, aí não é uma proposição, tá? Se nós fizermos uma pergunta,
é uma pergunta, então não é uma proposição. Uma proposição é como se fosse uma frase, não uma afirmação, mas uma declaração. Eu não digo afirmação, porque afirmação é algo que é verdadeiro, né? E não é exclamativa também, não pode ser uma coisa que você escreveu ali de exclamação, tá? E outra coisa, ela só pode ter um valor lógico. O que é o valor lógico? Ela só é verdadeira ou só é falsa? Ela não pode ser as duas ao mesmo tempo. Então, você não pode colocar uma informação que seja dúbia, ou seja, que dê sentido verdadeiro e falso. Não existe isso. Então, uma proposição, ela tem que ter essas três coisas. Ela tem que ter essa parte de oração, sujeito, predicado, ou seja, como é uma oração, ela tem um sujeito, né, o predicado, que é o que caracteriza a frase. Ela é declarativa porque ela não pode ser interrogação, nem pode ser exclamação. E ela só tem um valor lógico, ou é verdadeira ou é falso, tá certo? Aí nesse exemplo, nesse caso aí, se você vier aqui nos exercícios, se tiver alguma interrogação, você não tem, certo? Alguma exclamação. Se não, o resto é tudo proposição. Agora, se é verdadeiro ou falso, isso aí você vai ter que analisar uma por uma. Por exemplo, 5 vezes 4 é uma proposição, isso aqui é verdadeiro, né? 5 vezes 4 é 20. 5 menos 4 é uma proposição, só que 5 menos 4 não é 3, então isso aqui é falso. Ou seja, então ele vai fazer aqui alguns exemplos, né? Então, só para você entender que isso tudo aí são caracterizados como partes que você pode treinar um pouco, tá bom? Aqui ele pede para você colocar a negação de cada uma delas. Por exemplo, vamos colocar alguns exemplos, né? Aqui na questão 2, ele diz assim, ó. Qual é a negação de cada uma dessas proposições? Por exemplo, 3 vezes 7 é igual a 21. Qual é a negativa dela? 3 vezes 7 é diferente de 21. Porque o igual, ele admite só o contrário. Qual é o contrário do igual? É ser diferente. Então, esse é verdadeiro, esse é falso. Ou esse é falso, esse é verdadeiro. No caso, 3 vezes 7 ser 21 é verdadeiro. E a negação dela é falsa. Né? 3 vezes 2 mais 1 ser maior que 5. Certo? Então, aqui ele está colocando uma proposição. Você vai avaliar se ela é verdadeira, se ela é falsa. E você vai colocar o contrário, caso ela seja uma proposição. Por exemplo, 3 divide o 7, ou seja, 3 é um divisor de 7, que é falso, né? O 3 não é divisor de 7, tá? Enfim. Bem, então vamos continuar. Professor, no caso dessa 3 vezes 7, diferente de 21, se fosse outro valor, 3 vezes 7, 23, era uma preposição falsa, mas não era a negação, no caso. Não. Põe aqui 3 vezes, qual foi que você falou? 3 vezes quanto? 3 vezes 7 fosse 22. Pronto. Isso aqui é uma proposição, certo? Se você tiver que julgar ela, você sabe que ela é falsa, certo? Ela é falsa. A negação dela é dizer o quê? Que 3 vezes 7 é diferente de 22. E essa daqui a gente sabe que é verdadeira, né? Porque 3 vezes 7 é diferente de 22, porque não é 21, né? Então, quando você está negando, você apenas coloca o contrário do que ela está dizendo, tá? Agora, se ela é verdadeira ou falsa, aí você tem que julgar a parte. O que é verdade, o que sempre vai acontecer é isso. Quando uma proposição P for verdadeira, a negação dela é falsa. E quando a proposição P for falsa, a negação dela é verdadeira. É a tabela verdade, no caso. Exatamente, a tabela é verdade. Certo? Pois é isso. Deixa eu ir apagando um pouquinho aqui para não ficar tão poluído. E eu vou continuando. Tá? Eu estou tentando usar o PDF para nós ganharmos tempo. Tá? Não é por outro motivo. É porque esse livro aqui é um livro mais acessível. Todo mundo tem ele, né? Todo mundo tem o link. A gente já colocou aí no grupo. Podem usar ele. E fica mais fácil, né? Também para mim, para ganhar tempo. Porque já está escrito tudo aqui. Mas daqui a pouco, em algum momento, eu vou abrir a tela
Vou abrir um quadro aqui, em branco, para eu poder escrever e fazer alguns exemplos, tá? Alguns exercícios. Pessoal, uma pergunta, por Perguntas. favor, por gentileza. Esse livro ele é especificadamente de loja, né? Não, ele só tem um pouco de lógica, ele não é um livro de lógica, porque assim, essa disciplina, o nome da disciplina é Lógica, Conjuntos e Funções. Esse livro, ele também tem isso, Lógica, Conjuntos e Funções. Esse livro aí, ele tem um pouquinho de lógica, mas, por exemplo, existem outros livros que só tem lógica, mas esse livro não é só lógica, ele tem só um pedacinho, certo? É. A parte maior, realmente, desse livro é funções, assim como nós vamos fazer na nossa disciplina. Na nossa Qual é disciplina mesmo o nome desse livro? Ele está em PDF, não é está? Fundamentos de Matemática Elementar, ele está em PDF. Você está no grupo? Nós colocamos lá ele no grupo, no WhatsApp. Você está no grupo? Estou. Ele está lá no grupo, tá? É. Bem, vamos aqui a uma coisa que eu falei agora há pouco. Você pode juntar proposições, você pode juntar uma com a outra, como eu falei. Quando a gente faz isso, nós vamos precisar de uma coisa chamada conectivos. Conectivos, tá? Os conectivos são... Ops. São junções, né, de proposições. Então, esse conectivo aqui, vocês estão vendo um chapéuzinho aqui, né? Está vendo aqui um chapéuzinho. E aqui tem o outro conectivo, que é um chapéu ao contrário. Ó. Esse aqui é assim, a gente vai ler como E. E o chapéu, invertido, né, o V, nós vamos entender ele como OU. Certo? Então, isso aqui são conectivos. Para que serve isso? Como eu falei, para nós juntarmos sentenças. Por exemplo, se eu pegar uma proposição P e uma proposição Q, aí eu quero analisar se elas são verdadeiras, P e Q. Aí também tem, quando eu usar o ou, por exemplo, pegar uma proposição P e avaliar P ou Q. Então, isso são conectivos. Vamos ver aqui uns exemplos para ficar claro o que é que eu estou querendo dizer. Veja só. Ele colocou aqui no exemplo, proposição 2 é maior que 0. A outra proposição, 2 é diferente de 1. Perceba que são duas proposições independentes. Ele colocou uma frase, 2 é maior que 0, ela pode ser analisada sozinha. Só essa daí você pode analisar. E a outra, 2 é diferente de 1, que é outra frase também que você pode analisar. Quando ele junta P e Q, aí você tem o quê? Você tem duas informações ao mesmo tempo. Ele está dizendo assim, ó, P e Q. Então, 2 é maior que 0 e 2 é diferente de 1. Perceba que essa daqui é verdadeira. Ó. Essa é verdadeira, 2 é maior que 0. E essa também, 2 é diferente de 1, é verdadeira. Essa é verdadeira e essa é verdadeira. Ou seja, você juntou aí duas verdadeiras. Tá certo? Vamos ver mais um exemplo. Menos 2 é menor que menos 1. A outra que menos 2 ao quadrado é menor que menos 1 ao quadrado. Aí nós temos duas proposições. P também, que pode ser analisada separadamente, que cada uma delas separadamente a gente faz uma análise, tá? Aí depois ele junta as duas, P e Q. Aí ele escreveu aqui, ó, menos 2 é menor que menos 1, e menos 2 ao quadrado é menor que menos 1 ao quadrado. A questão é, nesse exemplo aqui, a P é verdadeira. Quando a gente tem uma reta, não sei se todo mundo vai saber, mas quando nós temos uma reta aqui, ela vai crescendo aqui, 1, 2, 3, à direita. E para a esquerda ela vai diminuindo, menos 1, menos 2, menos 3. Quanto mais à esquerda você tiver, menor é o número.
Então, nessa ordem, o menos 2, ele é menor que o menos 1, porque o menos 2 está mais à esquerda, certo? Agora, quando a gente coloca os quadrados, certo? Por exemplo, menos 2 e eleva ao quadrado, isso aqui dá 4, porque menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que dá 4. E menos 1 ao quadrado é 1, porque menos 1 vezes menos 1 é 1. Só que menos 2 ao quadrado ser 4 não é menor que 1, que é menos 1 ao quadrado. Ou seja, menos 2 ao quadrado não é menor que menos 1 ao quadrado. Essa sentença era falsa. Ou seja, essa daqui de baixo era falsa. Então você juntou uma verdadeira e uma falsa. Tá? Tá claro aí, né? Tá claro, né? Você pode pegar, analisar as sentenças separadamente, certo? Uma sentença P, ela pode ser verdadeira, pode ser falsa, certo? A sentença Q também pode ser verdadeira e a sentença Q pode ser falsa. Depois você pode juntar esses conectivos e juntar uma com a outra, P e Q, né? E aí você vai analisar depois se elas são verdadeiras ou se são falsas. Tá certo? Bem, aí tem mais 2 exemplos aqui, né? Não vou repetir todos os exemplos porque já deu para entender, né? Ó, P é um quadrado de lado A tem diagonal medindo 2A. Q, um quadrado de lado A tem área ao quadrado. P e Q, aí ele junta a primeira frase e a segunda. Ó, um quadrado de lado A tem diagonal medindo 2A e área de A ao quadrado. Ou seja, ele está juntando uma e a outra. Não é só isso. Ó, P, 2 é divisor de 5. Q, 3 é divisor de 5. Juntar P e Q, o que é? É dizer que 2 é divisor de 5 e 3 é divisor de 5. Tá certo? Ou seja, a junção é só você colocar esse símbolo. P e Q. Você juntou as duas. Tá certo? Agora tem um porém. Se nós tivermos uma verdadeira e uma verdadeira, o resultado é verdadeiro. Se nós tivermos uma verdadeira e uma falsa, o resultado é verdadeiro. Se nós tivermos uma falsa e uma falsa, o resultado é verdadeiro. Tem essa análise aí, né? Aí veja como a tabela verdade é interessante, ó. Vamos aqui. Se você tiver uma sentença P verdadeira e uma Q verdadeira, uma verdadeira com verdadeira dá verdadeira, concorda? Mas isso, professor, se for no I, que é a adição, aí as duas Sim, têm que ser verdadeiras ou as duas nós, têm que ser falsas? sim, nós não estamos falando do ou ainda, estamos falando só do I. Estou falando só do I, certo? Não falei do ou ainda não. Certo? Vamos pegar agora uma que seja verdadeira e uma que seja falsa. Aí eu pergunto, as duas juntas dão verdadeira? Não. Sim. Ou seja, não, sim, não. Você tem duas sentenças. Uma é verdadeira e uma é falsa. Eu estou perguntando se as duas juntas são verdadeiras. São? Não, falso. Não. A única hipótese das duas juntas serem verdadeiras é que cada uma delas seja verdadeira. Concordam? Não é isso? As duas têm que ser verdadeiras. Se uma delas for falsa, não pode as duas ser verdadeiras. Tá certo? Então, ó, verdadeiro com verdadeiro, ou seja, P e Q dá verdadeiro. Verdadeiro com falso, dá falso. Falso com verdadeiro, dá falso. E falso com falso, também dá falso. Ou seja, no I. Porque ele está dizendo muito claro, ele quer P e Q. Então, se as duas são verdadeiras, dá verdadeiro. As outras não tem como dar verdadeira, porque tem pelo menos uma falsa. Ele precisa que as duas sejam verdadeiras. Então, não tem como a frase final ser verdadeira. Tá certo? Vamos mudar agora para o próximo conectivo. O outro conectivo agora é o OU. É o OU. E o OU é com o símbolo ao contrário, é um V, ó, tá? O I era um chapeuzinho, né?
É um V ao contrário. O ou é o V mesmo, certo? O ou, ele vai ter a seguinte característica. Vamos lá. Ele colocou aqui uma sentença P, ó, 5 maior que 0 e 5 maior que 1. Aí ele quer saber P ou Q. Como é que fica? Só você juntar 5 maior que 0 ou 5 maior que 1. Então, nesse caso aqui fica fácil, porque você tem P ou Q. Ou seja, você tem a proposição P ou a proposição Q. Por exemplo, P igual a 3 e Q menor do que 3. Certo? P ou Q. Aí ele juntou aqui 3 menor igual que 3. Por que ele colocou um símbolo só? Porque ele tem assim 3 igual a 3 ou 3 menor que 3. Só que esse símbolo com esse, eles podem ser escritos como um só. É menor ou igual. Já existe um símbolo para isso. Tá certo? Então, a proposição ou, ela vai ter uma característica diferente da i. Por exemplo, você diz uma frase, você diz duas frases. A sentença P é essa e a sentença Q é essa outra. Aí eu lhe pergunto, uma das duas é verdadeira? Aí você vai dizer assim, olha, como é que a gente analisa o ou usando a tabela verdade? Como é que a gente usa o ou usando a tabela verdade? Aí você pensa assim, ora, para o ou, eu só preciso que uma ou a outra seja verdadeira. É aquela coisa. Uma das duas é verdade, aí se uma delas for verdade, então o resultado é verdadeiro. Por exemplo, eu tenho duas sentenças, P e Q. Olha aqui na tabela. P e Q. Se as duas são verdades, aí eu faço uma pergunta para você. P ou Q é verdade? Vai dizer sim, é verdade. Porque as duas são verdadeiras. P ou Q? Aí eu tenho que a P é verdadeira, mas a Q não é. Aí minha pergunta é P ou Q é verdadeira? P ou Q é verdadeira? Aí você olhou aqui e viu que a P é verdadeira, então é verdadeira. Minha pergunta foi bem fácil. Eu perguntei se P ou Q é verdadeira. Se tem uma delas que é verdade, então dá verdade. Do mesmo jeito que eu coloco o verdadeiro no Q. E tem falso P e V e Q é verdadeiro. Aí eu pergunto novamente: uma das duas é verdadeira? Ou seja, P ou Q? Uma delas é verdadeira? Sim, aqui é verdadeira, então é verdade. Ok, então sempre que tiver uma verdadeira no meio, o P ou o Q vai ser verdade. No caso de ser falso, quando as duas são falsas, porque aqui eu estou perguntando. Aí vai dizer, não, porque nenhuma das duas é verdadeira, então é falso. Tá claro? Bem, vamos lá, né? Continuando. Está travando. Será que não é sua internet, não? Não, o pessoal tá todo mundo comentando que tá travando também. Sei. Então, talvez seja o Google Meet, né? Seja um pouco pesado, porque pode acontecer, né? Está Aqui voltando? comigo é normal. Aqui comigo eu consigo lhe ouvir normal. Certo. Tá Eu também normal, consigo né? ouvir normal, por enquanto. Essas coisas de internet acontecem, tá? O ruim é quando a internet cai muito, ela fica muito lenta, ao ponto de que eu saia da reunião, às vezes cai e a gente não consegue reconectar. Às vezes também tem o problema de a internet cair mesmo e você não tem como resolver. Mas essas travadinhas às vezes acontecem, mas depois volta ao normal. Certo? Bem, vamos dar sequência, tá? Eu acho que já deve ter normalizado, né?
Por exemplo, ó, aqui nesse exercício, até um zoom aqui para ficar maior. Nesse exercício, ele diz assim, ó, classifique em verdadeira ou falsa cada uma das seguintes proposições compostas, né? Porque quando tem duas, é composta. Por exemplo, ó, P e Q. Aqui, ó, tem 3 maior que 1 e 4 maior que 2. Aí você analisa. As duas são verdadeiras. 3 é maior que 1 e 4 é maior que 2. Então aqui é verdadeiro. Aí aqui está colocando ou. Preste atenção, viu? Quando ele coloca ou, basta que uma delas seja verdadeira, tá certo? 3 é maior que 1 ou 3 é igual a 1. 3 é maior que 1 é verdadeiro, né? Então aqui é Sim. verdadeiro. Porque como ele mesmo diz, ou, É verdadeiro. ou 3 é 1, maior que 1 é verdadeira, né? exatamente. Agora, Então o basta a gente ter. O 3 igual a 1 não é. Agora é só o maior. Mas como o conectivo é ou, basta que uma ou a outra seja verdadeira. Basta que uma delas seja. Certo? Então é verdadeiro. E quando Vamos ver uma ou outra Ei, é professor. verdadeira, o resultado como é ver mal verdadeiro? feito aqui. Sim, eu acabei Ei, de falar. Quando professor. tem um ou, basta que uma das duas seja verdadeira. Quem falou? Quem está falando? A Sandra. É só para você me tirar aqui uma dúvida. No Sim. exemplo 3, lá no conectivo, dá para você me explicar quando fala assim que P e Q, 10 é um número primo ou um número composto? É no exemplo 3. Só um minuto. Estou falando desse exemplo aqui, né? É. Ele tem duas sentenças, assim. P é um número primo, é uma sentença. Q é um número composto. Vamos aos fatos, né? Vamos explicar aqui tudo, ficar bem claro. Deixa eu apagar isso aqui. Primeiro, vamos entender o que é um número primo e o que é um número composto. Senão você não entende o que é que eu vou dizer. Um número primo é um número que tem como divisores só ele e 1. P é um número primo, então só tem como divisor ele e 1. Exemplo de números primos. Ó, P é primo, o número P é primo, só tem como divisor ele, aqui é ele, tá? Deixa eu só apagar aqui. E 1. Exemplo, o 2 é um número primo. Na verdade, ele é um número par, que é primo. Porque quem são os divisores dele? O 1 e o 2. O 3 também é primo, porque ele só é divisível por 1 e por 3. O 5 é primo, porque ele é divisível só por 5 e por 1. O 7 é primo, só é divisível por 7 por 1. O 11 é primo, dividido só por 11 por 1. O 13 é primo, por 13 por 1. Vamos pegar um que não é primo, por exemplo, o 4. Quem são os divisores de 4? Ele é divisível por 1, por 2 e por 4. Então já quebrou essa regra aqui, ó. Ele não tem como divisores só ele e 1. Ele tem 1, mas também é o 2. Tá certo? E o contrário dele é composto, ou seja, se ele tiver mais de 2 divisores, ou seja, além do 1 e dele mesmo, ele tiver mais algum divisor, ele é composto. Então, assim, o composto é o contrário do primo, tá certo? Aí aqui está dizendo assim, ele tem uma sentença P. P é primo e Q, P é composto. Aí ele analisa, P é o quê? 10 é primo ou composto. Aí onde está? Essa sentença aí, ele está avaliando com o ou, né? Mas ele está só juntando os conectivos, certo? Ele está juntando os conectivos. Uma das duas é verdadeira, mas as duas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, porque uma é o contrário da outra. Concorda? Ó. 10 é primo? Não.
Porque os divisores do 10 são quem? 1, 2, 5 e 10. Ele tem 4 divisores, então ele não é um número primo. Então essa primeira aqui é falsa. 10 é um número composto? Sim, é verdadeiro. Ele está com uma falsa e uma verdadeira. Uma falsa e uma verdadeira. Ou uma verdadeira. Quando ele coloca assim, ou, aí então você vai avaliar. Se uma das duas for verdade, a sentença final é verdade. Se uma das sentenças for. Se as duas sentenças são falsas, aí não tem como dar verdadeiro. Tá certo? Você entendeu? Ok. Continuando, né? Vamos continuar, né? Alguém perguntando, 4 é composto? Sim, 4 é composto. Qualquer número que tenha mais de 2 divisores é composto. Os primos são os que só tem um e ele mesmo. Então, tudo que não tiver só ele e um é composto. Tá? Continuando, né? Nesse exercício aqui, ó, ele junta várias sentenças. Você tem que analisar. Por exemplo, essa letra C aqui, ó, está dizendo assim, ó, 2 é divisor de 4 ou 2 é divisor de 4 mais 1. A primeira é verdadeira, porque o 2 é divisor de 4. 4 é divisível por 2. Já aqui, ó, 4 mais 1 é 5. 2 é divisor de 5, ou seja, 2 é divisor de 5? Não. Então ele está com uma verdadeira ou falsa. Só que no ou é aquilo que eu falei. No ou, basta que uma das duas seja verdadeira. Né, ó? Se você tiver uma verdadeira e uma falsa, o resultado é verdadeiro. Então, essa daqui se torna verdadeira porque essa é verdadeira. Certo? É isso. Então, vamos só reconstruir aqui as tabelas, tá? Ó. Do ou. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro com falso, verdadeiro. Falso com verdadeiro, verdadeiro. Falso com falso, falso. Tá certo? Porque o ou, basta que uma das duas seja verdadeira. É só você pensar assim, o ou, ele quer saber se ou P é verdadeira ou Q é verdadeira. Então, uma ou outra C é verdadeira. Se o V é verdadeira, é verdadeiro. Então, enquanto tiver um verdadeiro aqui, o ou dá verdadeiro. Certo? Dá uma olhadinha aqui, só um minutinho, tá? Vou ver aqui as coisas que eu vou fazer, né? Só para ter uma noção aqui, tá? Vamos lá. Vamos falar aqui de condicionais. O que são condicionais? Ele diz assim, ó. A partir de proposições dadas, se dá a proposição P, Q, nós podemos construir novas proposições, certo? Através do emprego de dois símbolos lógicos, que são chamados de os condicionais. Os condicionais, como vocês devem estar imaginando, é a mesma coisa que você entendeu, condição, ou seja, é uma condição. A gente usa o se, então é uma condição. Ah, se isso acontecer, aí ele usa o então. Então essas duas palavras são muito importantes. Tá? Elas são condicionais. É o se, certo? E o então.
porque elas dão justamente essa ideia de uma condição. Ou seja, para uma coisa ser verdadeira, tem uma condição. Se isso acontecer, então tal sentença é verdadeira. Então, essa aí entra na parte de condicional. Ou seja, só lembrar da palavra. Condicional vem de condição. Então, é uma condição. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu só seguir aqui na ordem do livro, porque eu fico perdido no que o livro coloca aqui na ordem. Aqui é 2A, 3A. É sempre da esquerda para a direita, né? 6A, 7A. É. Sempre da esquerda para a direita. Tem que ter cuidado para não passar para a página de baixo, né? Vem para essa página aqui, 6A, tá? Essa página aqui. Esse condicional aqui que ele está colocando, ele coloca uma seta. Assim, ó. A seta pode ser uma seta. Não tem mistério, uma seta. Da esquerda para a direita, a seta aqui. Certo? Vou até dar um zoom aqui, tá? Tortei aqui o negócio. Deixa eu voltar aqui. Gente, eu fiz uma coisa aqui, só um minutinho, viu? Arrastou a página aqui pro meio. Deixa eu consertar isso aqui, tá? Droga. Peraí, pessoal, tá dando. Ele tá ficando um pouco ruim de controlar aqui, só um minutinho, viu? O que foi isso aqui que eu fiz? Que ele acabou ficando muito para a esquerda aqui, eu não tô conseguindo voltar. Mas dá para enxergar aqui, não dá? Um minuto, viu? Um minutinho aí. Ele acabou fechando aqui, aí. Agora sim. Pronto. Voltado, né? Tá aí, ó. O que eu quero dizer? A condicional que ele vai usar aqui é a condicional dessa seta. Tá? Essa condicional, ela tem que ser entendida assim. Se você colocar uma sentença P antes e uma Q depois, o que você tem que entender? Tem que entender assim, ó. Se essa P for verdadeira,
então vale a Q. Ou seja, se P acontece, então implica em Q. Tá? Então vamos sempre entender desse jeito. Ele é assim, ó, se P, então Q. Ah, por exemplo, vamos escrever assim, ó. Deixa eu pensar numa sentença aqui. Se exemplo, vocês estão vendo aí, se x for maior que 5, então x é maior que 2. Sim, isso é verdade, né? Ó, se eu pegar um número x que é maior do que 5, consequentemente, ele é maior que 2. Porque um número que é maior que 5 é maior que 2. Então, se P é verdadeiro, então essa aqui é verdadeira, então a Q também vai ser verdadeira. Então, você tem que entender essa aqui como isso. Exemplos, vamos ver os exemplos. Ó. Ele colocou a primeira sentença P, diz 2 é divisor de 4. Ele diz assim, e o Q, ele diz que 4 é divisor de 12. Ele está dizendo assim, ó, se 2 divide 4, então 4 divide 12. Ele juntou uma preposição P com a Q usando um conectivo, uma condicional que ele está dizendo assim, é uma condição. Se o 2 dividir o 4, então o 4 divide o 12. Certo? É uma condição. Claro, algumas dessas condições podem ser mais fáceis da gente usar, como essa que eu dei o exemplo. Se x é maior que 5, então x é maior que 2. É mais fácil você concluir isso do que dizer que 2 divide 4 e o 4 é divisor de 12. Certo? É mais fácil você concluir essa que eu dei do que essa outra que ele coloca. Tá? Claro, se você tiver que analisar se é verdadeiro ou se é falso, então pode ser que não tenha condicional, ou seja, a condicional pode ser falsa também. Porque você tem que saber se a sua proposição P e sua proposição Q são verdadeiras. A gente tem que analisar elas também. Tá certo? Às vezes, você tem que a P é verdadeira, mas ela não implica que a Q seja verdadeira. Certo? Então tem isso aí também. Tá? Exemplo, ó, exemplo 2. Vou apagar aqui para não poluir. P. Sentença P diz que 10 é 5 vezes 2. Isso aqui é verdadeiro. A Q, ele diz que 3 é um divisor de 10. Isso aqui é falso. Porque 3 não é divisor de 10. Aí então ele está juntando. P implica em Q. Ou seja, se 10 é 2 vezes 5, ou 5 vezes 2, então Q, 3 dividido 10. Essa daqui claramente é falsa. Essa daqui não dá condição para que aqui seja verdadeira. Essa que eu coloquei como exemplo aqui, ó, se x é maior que 5, então x é maior que 2. Se essa é P e essa é Q, essa é muito fácil ver que P implica Q é verdadeiro. Mas nem sempre ele vai colocar exemplos que sejam verdadeiros. Aqui ele colocou um exemplo que uma P é verdadeira e a Q é falso. Então, então o P não implica no Q, ou seja, isso daqui não acontece. Tá? Ele é falso. E aí tem vários outros exemplos, não precisa a gente fazer todos. Ó, esse juntou aqui no exemplo 4. 7 menor ou igual que 3. Isso aqui já é falso. E 3 é 6 vezes 2, que também é falso. Então, o 7 menor ou igual que 3, ele implica que os 3 é 6 vezes 2? Não. Isso aqui também vai ser falso. Ou seja, a condicional, ela também tem que ser analisada. Você tem que olhar se o seu P e se o seu Q são verdadeiros,
para você saber se essa condicional que você vai usar vai valer. Porque ele está colocando as sentenças, que a gente chama de proposições, mas em momento algum ele está dizendo que elas são verdadeiras ou falsas. Ele está apenas juntando as proposições. Nós é que Mas, temos que avaliar. mas no caso, professor, a condicional é só para usar a setinha, né? Tanto pode vir como verdadeira como falsa. Exatamente. É assim, no primeiro momento, ele está colocando o exemplo, né? Se P é verdadeiro, Q é falso. Ele coloca a setinha. Mas ele não está dizendo se essa sentença que você pôs a seta, ele não está concluindo se é verdadeiro ou falso. Está entendendo? Você ainda vai ter que fazer uma análise para saber. Ele está apenas dando os exemplos, né? Que o P implica no Q. Nós vamos ver daqui a pouco que quando ela for falsa, a gente tem que usar essa setinha cortada, porque ela não implica, entendeu? Ou seja, não é verdade, certo? Mas é assim, vamos entender isso, tá bom? Por enquanto, devagarzinho para não ficar confuso. Não entendi esse exemplo. Qual esse exemplo que eu estou falando aqui? Porque não dá para ficar acompanhando direto aqui os comentários. Eu não sei em que momento foi que falaram aqui, mas se vocês puderem falar na hora, pode abrir o microfone e dizer. Porque como eu estou na tela, aí alguém escreve lá, não entendi, então de repente eu só posso ver o comentário já depois que tiver falado. Aí pode ser que eu já esteja em outro exemplo. Certo? Vou colocar aqui a tela. O computador aqui está dando sinal de descarregar. Eu acho que também, professor, já está quase no horário de 1 hora, né, de aula, que o senhor pediu para avisar. Daqui a pouco eu vou dar uma pequena pausa, 5 minutos, só para eu interromper a gravação. E como eu falei, quem entrou depois, eu vou colocar esses vídeos no YouTube, mas para não ficar vídeos grandes demais, eu quero particionar em vídeos pelo menos 1 hora e pouco, duas, não quero vídeos longos demais, certo? Já está com mais de 1 hora, né, que eu estou gravando, né? Aí, daqui a pouco eu vou dar uma interrompida para ficar um arquivo separado do próximo. Aí, nesse momento, eu paro a gravação, vocês não precisam sair da aula, pode ficar aí. Eu paro de gravar, aí já é o suficiente para ele salvar e me mandar, tá? Aí, depois eu dou 5 minutinhos só para a gente dar um descanso, volta, e a gente recomeça e eu gravo novamente. Professor, o senhor vai explicar novamente o exemplo da condição? Eu vou voltar aqui para ele. A dúvida do colega. Eu vou voltar aqui para ele. Professor Felipe, poderia fazer uma pergunta? Pergunte. Como eu entrei depois, logo após você ter iniciado a aula, acredito que 15 minutos aproximadamente, logo após o início das aulas. Essa questão de presença, presença ou falta, como é que funciona? O senhor pontua, como é isso? Bem, eu vou olhar os presentes da aula e vou colocar lá quem esteve presente e quem não esteve. Essa questão aí eu ainda não sei dizer exatamente, porque assim, a plataforma, eu ainda estou dependendo ainda do pessoal da coordenação me ver como é que fica esse registro, como é que vai ficar o registro disso. Mas quando tiver que registrar, eu vou avaliar, né, quem esteve presente, quem não esteve presente, para eu saber. Tem que ter um controle na disciplina, tem que ter esse controle. Então, eu vou avaliar depois. Meu nome é Francisco Felipe, viu? Francisco Felipe Barbosa Filho. Tudo bem. Quando eu tiver organizado melhor a questão da plataforma, a gente vê essa questão de como é que fica sendo esse controle, tá certo? Desculpa, fugiu um pouquinho da aula, desculpa. Viu? Não, tudo bem. Vamos voltar aqui ao exemplo. Eu não sei qual é o exemplo que vocês não têm entendido, mas nós estamos aqui na condição. Esses exemplos todos aqui, ele apenas está juntando uma proposição P e uma Q. Só que o que eu quero dizer é o seguinte. Ó, ele pegou aqui a primeira proposição no primeiro exemplo. Ó, 2 é um divisor de 4 e 4 é um divisor de 10. Eu sei que a primeira é verdadeira,
porque 2 é divisor de 4. E eu sei que 4 é divisor de 12. Aí ele coloca P implica Q. Aí o que eu quero dizer é que o julgamento de P implica Q, o livro não faz, ele não está dizendo se isso é verdadeiro ou se isso é falso. Ele apenas junta as duas. Ele diz que P implica Q. Se esse P implica Q é verdade ou não, a gente ainda tem que analisar. Deixa eu explicar isso melhor. Tá? Vou pegar um exemplo que seja falso, tá? Só recapitulando, a expressão é P implica que, não é isso? A gente pode resumir ela assim, mas o livro ele apresenta assim devagar. Ele diz assim, ó, se P, então Q. Se você quiser ser bem formal, você lê assim, ó, se P, então Q, tá? Se quiser ser formal. Mas implica, mas a expressão é a mesma coisa, implica mas é a também mesma coisa. né? E é uma linguagem que mais na frente a gente resume, tá bom? P implica em Q. Essa é a que a gente vai usar mais, na verdade. A gente usa mais isso aqui do que essa de cima. Essa se P, então Q, ela é mais formal. Uma linguagem muito formal, muito formalizada, assim, né? Mas numa explicação um pouco mais resumida, mais direta, a gente usa o implica, tá? Mas vamos ao exemplo, para poder ficar claro para quem não entendeu. Ó, vamos pegar essa 4 aqui. Ó. Ele tem duas sentenças. P tem 7 menor que 3, menor ou igual. E a sentença Q, ele diz que 3 é 6 vezes 2. A gente sabe que nenhuma das duas é verdadeira. Né? Porque 7 não é menor que 3. A gente sabe que isso é falso. E aqui também. 3 não é 6 vezes 2. 3 não é igual a 6 vezes 2, porque 6 vezes 2 dá 12. Isso aqui a gente sabe que é falso. Aí ele junta aqui na expressão, ele diz assim, ó, se P, então Q, ou P implica em Q. Aí eu faço uma pergunta para vocês. O fato de 7 ser menor que 3 implica que 3 é igual a 6 vezes 2? 7 ser menor que 3 quer dizer que 3 é igual a 6 vezes 2? A resposta é não. Não. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Essa coisa aqui não quer dizer que essa seja verdadeira. Certo? Até porque essa é falsa. Se é falsa, então essa aqui é mais falsa ainda. Certo? Aí o que acontece? O que acontece? Vamos ler aqui o seguinte. Ó. A condicional P implica Q, ela é falsa somente quando P é verdadeira e Q é falsa. Como assim? Se você pegar a condição P e a condição Q, vamos analisar o P implica no Q, tá? Se as duas são verdadeiras, ok, não tem nenhum problema. Tá? Se as duas são verdadeiras, ok. Se uma for falsa e a outra for verdadeira, aí é verdadeiro também. Mas você diz, mas por quê? Porque é o seguinte, ele está pegando se P, então Q. Se essa Q aqui for verdadeira, ela não depende de P. Ela não depende de P. Certo? Se ela não depende de P, então ela é verdadeira, ela dá verdadeiro. Ela é verdadeira aqui, então dá verdadeiro. Então, sempre que o Q tiver verdadeiro, ó, verdadeiro e verdadeiro, você já sabe que o resultado é verdadeiro. Aí você vai dizer, e se as duas são falsas, ela dá verdadeira? Como é que pode, né? Você pode até achar esquisito isso. Se uma for falsa, implica na outra. Se as duas são falsas, implica no que as duas são verdadeiras? Nela ser verdadeira? Aí eu até dei esse exemplo aqui, ó. Essa coisa não implica em nada nessa, porque assim, o que eu estou querendo dizer é que se essa for falsa, essa daqui não depende dessa, ou seja, elas são independentes. Ou seja, uma não depende da outra. Então, se elas não dependem da outra, essa sentença P implica que ela pode ser considerada verdadeira, porque você não consegue negar uma usando a outra. Tá certo? Essa daqui é um pouco mais fácil você analisar usando a
a negativa. Deixa eu explicar isso daqui a pouco, tá? Tipo assim, quando você tem que uma sentença, eu vou falar isso daqui a pouco, vou só adiantar aqui. Quando você tem que P implica em Q, é a mesma coisa de dizer que não Q implica em não P, certo? Você vai mudar aqui a ordem, mas a gente fala já desse daqui, tá? Essa condicional aqui, a gente fala já dessas coisas. O que eu quero dizer é o seguinte, que a análise para sentença de implica, ou se P, então Q, ela só vai ter uma condição de ser falsa. Ela só vai ter uma condição de ser falsa. Qual é a condição? É a primeira ser verdadeira e a segunda ser falsa. Porque se a primeira é verdadeira e a outra é falsa, então ela não implica uma na outra. Então o resultado tem que ser falso. Certo? Então, quando você colocar a tabela verdade do P, o Q e o implica, a única que é falsa é essa. Ou seja, onde o 1 é verdadeiro e o segundo é falso. Tá certo? O que é essa condicional com a seta dos dois lados? E se a gente colocar as setas dos dois lados? O que é que quer dizer isso? Só um minuto, viu? Essa expressão significa reciprocamente, professor? Exatamente. Reciprocamente, você somente se a gente usa. Significaria dizer que eles têm valores equivalentes, nessa... Exatamente. Uma implica cada um implica na outra. Um minutinho aí, viu? Bem, é assim. Alguém perguntou aqui. Se na condicional, se então a primeira proposição interfere na segunda, sim, né? Que é aquele caso lá, né? Se você tiver olhando para cá, para a tabela, se você olhar para a tabela, sempre você pode se guiar pela tabela que fica mais fácil. Né? Então, que assim, você não pode dizer que uma primeira sentença ser verdadeira implica numa outra ser falsa. Você não tem essa condição. Então, se uma sentença é verdadeira e a outra é falsa, você não conclui que essa sendo verdadeira implica que essa é falsa. Não. Elas podem ser independentes e acabar que você tem que essa implicação é falsa. Agora, as duas sendo verdadeiras, então uma implicou na outra. As duas sendo falsas também, porque você não conclui que uma implicou na outra, então você não tem interferência de uma na outra. Uma sendo falsa e outra sendo verdadeira, essa aqui se verdadeira e essa se verdadeira, essa não implica nessa, mas essa sendo verdadeira, a implicação final é verdadeira, certo? Agora, quando você coloca esse símbolo que a gente vai falar agora, esse se, somente se, ele lê assim, ó, se, somente se. O que quer dizer isso? É que se P for verdadeira, então Q também é. Ou seja, se P vale, então vale Q. E vale o contrário. Ou seja, se Q for verdadeiro, também implica em P.
Ou seja, ela é condicional dobrada, ela vale para os dois sentidos, tá certo? No caso da primeira, a condicional era P implicando no Q. Aqui é as dos dois lados. P implicando em Q e Q implicando em P, tá certo? Então, assim, você tem que olhar se os dois sentidos são verdadeiros. Verdadeiros, assim, não verdadeiros cada um isoladamente, mas se as implicações, uma implica na outra, tá certo? Exemplo, vou colocar aqui os casos, né, ó. Ele colocou aqui P, 2 é divisor de 12, e Q, 2 vezes 7, é divisor, que é 2 vezes 7, tá? De 12 vezes 7. Então, se essa aqui é verdadeira, implicar nessa, aí você vai dizer que uma implica na outra. Aí você faz o contrário depois. Você vai olhar se a Q implica na P. Se isso acontecer, aí você põe a seta, tá? No caso aqui, vocês se lembrem sempre que os exemplos, ele põe as setas, mas sem julgar se isso é verdadeiro ou falso. Ele só põe para poder dar o exemplo. Mas se é verdadeiro ou falso, você tem que analisar, tá bom? Ele não está dizendo aqui que P é verdadeiro, que Q é falso, P é verdadeiro, que é... Ele está apenas colocando os exemplos. Você tem que analisar. Ó, por exemplo, esse é verdadeiro, esse daqui também é verdadeiro, né? É verdadeiro, porque o 2 divide 12, 7 também é verdadeiro. Então tem verdadeiro e verdadeiro. Essa daqui, 3 sobre 2 é igual a 6 sobre 4. É verdadeiro, né? Porque 3 vezes 4, 12, 6 vezes 4, 12. Aqui, 3 vezes 4 é diferente desse. Ó. Então, essa é verdadeira. Opa, desculpa. É verdadeira. E essa é falsa. Ele está negando, né? E depois ele junta uma na outra. Então, você não tem as duas pontas. Tá certo? A bicondicional, não é bicondicional, essa se somente se, ela é bem simples. Ela só é verdadeira quando os dois são iguais. Tá? Tipo assim, se os dois são verdadeiros, o resultado é verdadeiro. Tá certo? Se os dois são falsos, o resultado é verdadeiro. E um verdadeiro e um falso está sempre falso. Aqui a tabela. Dois verdadeiros. Então, se somente se é verdadeiro. Porque esse é verdade, implica nesse verdade. Esse é verdade, implica no verdade. Se um é verdadeiro e outro é falso, não é verdadeiro. Então, dá falso. E se um verdadeiro e se um falso não implica no verdadeiro, também é falso. E se os dois são falsos, o evento final é verdadeiro. Porque um não implica no outro. Nem o outro implica em um. Então, V e V. Então, a tabela do se somente se, ela é verdadeira somente quando tem dois verdadeiros. Tá certo? E é isso. Aqui tem uns exemplos e vai ter umas tabelas maiores, tá? E vamos chamar aqui de tautologias. Eu vou dar uma resumida nessa parte daqui a pouco. Então, assim, como já passamos do horário que eu falei que ia interromper a aula, eu vou interromper agora a gravação. Vou dar aqui uns 5 minutinhos, só enquanto a gente respira um pouquinho. E eu retorno já, tá bom? Vou interromper a gravação agora. Professor, só uma pergunta, professor. Pergunte antes que eu interrompa a gravação para não ficar quebrado, tá bom o vídeo? Essa aula se encerra que horas? Bem, formalmente a gente teria que fazer de 6 a 10. Mas isso aqui é relativo, né? Porque no final das contas a gente tem uma contagem aí de mais ou menos 12 horas no final de semana. Né? Então, nós vamos estar começando sempre entre 6 e 6 e meia e indo até próximo de 10, 9h40. A depender do dia, a gente pode esticar até as 10. Então, assim, mais ou menos assim. Não vou formalizar assim, vou até 10. E de repente, quando chegar umas 9h40, 9h45, a gente já pode estar com tudo ok já, né? Então, a gente encerra. Então, mais ou menos isso, tá bom? Ok. Então, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo para poder ele concluir essa gravação, tá certo?